Estamos de volta e mais uma vez, muito bom dia para você que está ligado aqui na TV A Crítica, você que é de Manaus, da região metropolitana, você que é do interior do nosso estado, que acompanha a nossa programação. Tenham todos um excelente sábado, são 7h09, horário aqui de Manaus, a capital do estado do Amazonas. A você também que nos acompanha pelo A Crítica Play, pela internet, pelo aplicativo, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia, as pessoas que nos acompanham por Brasil afora, alguns amazonenses, inclusive, fora do país, que sempre acompanham a nossa produção, o nosso trabalho, sempre mandam mensagens, a gente manda aqui o nosso bom dia, viu? Mas, infelizmente, para muita gente, o sábado, a noite de sexta-feira para o sábado não foi lá muito boa. Tem muita gente aqui, neste momento, está contabilizando os prejuízos, tentando se abrigar novamente por conta da chuva desta noite, viu? Vamos falar dessa chuva que aconteceu, dessa chuva que caiu aqui em Manaus, viu? São vários prejuízos por todas as zonas da capital. Segundo a Defesa Civil, o índice pluviométrico em Manaus, por volta das 10h30 da noite, foi de 74,2 milímetros. Já na Zona Leste, esse índice chegou a 131 milímetros. A Defesa Civil registrou 12 ocorrências. Entre essas ocorrências, um homem morreu afogado após cair em um bueiro lá no bairro Zumbi, na Zona Leste. Na Avenida Tefé, aqui já no sul, na região sul da cidade, o Corpo de Bombeiros faz buscas por um idoso de 69 anos, que acabou caindo em um igarapé. Várias avenidas e ruas ficaram alagadas, como você percebe aí nas imagens. Coloca em tela cheia, Piranha, por favor, essas imagens. Barro e lama da obra de um hospital particular invadiram casas. Confira agora algumas dessas ocorrências nas reportagens de Rafael Tavares e também da Paula Araújo. Mais de 5 horas de chuvas torrenciais pela cidade. O resultado de tudo isso, casas alagadas, prejuízos incontáveis, alagamentos e ocorrências em todas as zonas de Manaus. A noite de sexta-feira foi, de longe, a mais tenebrosa para os moradores do Colônia Terra Nova, na zona norte de Manaus. E nós estamos aqui na Rua Santo Inês, no Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus, onde esse igarapé que está aqui atrás, ele transbordou com as fortes chuvas dessa sexta-feira. A região ficou completamente alagada e olha, nas imagens do Gustavo Barros você consegue ver essa casa aqui, que ela tem uma certa altura. Ali está a marca onde a água teria chegado na noite dessa sexta-feira. Agora a gente vai falar com a dona Nerinha, ela que tem uma casa com uma altura bastante razoável, mas mesmo assim a água ainda entrou na residência, né, dona Nerinha? Com certeza entrou, e eu vim com o objetivo de resgatar meu cachorro. E triste por essa possibilidade de entrar aqui, que eu construí na altura que eu achava que não poderia entrar, né? Aqui está o destrói, o cachorro que a dona Nerinha tentou aí a todo custo salvar, inclusive, nessa situação. E olha, muita lama aqui pela região, porque o igarapé, de fato, ele transbordou. A gente vai lá para fora agora para dar continuidade nessa nossa peregrinação aqui pela Rua Santo Inês, para mostrar como está toda a situação. Olha, ali, aquela é a ponte e aqui é uma família que estaria ilhada, e o Corpo de Bombeiros ele foi acionado para fazer então a remoção dessa família, porque esse igarapé que agora está mais tranquilo, ele teria transbordado literalmente. E a gente continua aqui no fim da Rua Santo Inês, agora tentando atravessar essa ponte que foi construída, porque ela passa por cima, inclusive, desse igarapé que ficou totalmente inundado as residências. Passando por aqui, de acordo com os moradores, são cerca de 20 residências que estão aqui após, e os moradores perderam tudo, literalmente tudo, e a gente vai conversar com eles para saber direitinho como que aconteceu essa situação. Primeiro, já tem uma moradora aqui que falou inclusive sobre uma criança, né? Vocês que estão desse outro lado, teve uma criança que acabou quase, ainda bem que não foi, sendo levada pelas águas aí desse igarapé.
assim, foi o meu primo, ele é especial, entendeu? Enquanto a gente pensava que ele estava dormindo, quando a gente foi ver a água, já estava levando. O meu filho tem 2 anos, ele pegou essa chuva todinha dormindo, a minha cunhada grávida, perdeu tudo que ela ganhou do baby shower da minha sobrinha, entendeu? A senhora é moradora de um beco que fica aqui também nas proximidades e de qualquer forma perdeu tudo também. Tudo. Os vizinhos, alagou, os vizinhos, eu tenho um vizinho lá que está quebrando a casa dele para a água sair, porque não tem condições não. Onde é que a gente vai dormir? Que perdemos cama, perdemos fogão, perdemos geladeira, perdemos tudo. Como é que a gente vai ficar? Essa é a realidade. As casas dessas pessoas estão totalmente destruídas com essa situação e totalmente alagadas com essa chuva. Vejam, as pessoas tentam improvisar de alguma forma para tentar ainda ter uma moradia digna, mas infelizmente é desse jeito que está a nossa sociedade aqui na Zona Norte de Manaus. Já nas zonas Sul e Centro-Sul, o que mais dificultava a vida das pessoas que trafegavam por ali eram problemas relacionados ao trânsito. São quase 10 horas da noite e os dois sentidos de uma das avenidas mais conhecidas da cidade de Manaus, a Avenida Djalma Batista, o trânsito até flui, mas com muita lentidão. Você esperava às 10 horas da noite encontrar um trânsito tão lento aqui na Avenida Djalma Batista? Não, uma surpresa. Da Avenida Djalma Batista, seguimos para o centro da cidade. Devido à forte chuva, algumas áreas do centro da cidade de Manaus ficaram sem energia elétrica, prejudicando o funcionamento de alguns semáforos, incluindo o da Rua Major Gabriel. Antes da nossa equipe sair do local, a energia elétrica já havia sido reabastecida em parte da Rua Major Gabriel. Os semáforos continuavam sem funcionar, mas o trânsito fluía sem retenção. E a Zona Norte, Rafael, como está? E na Zona Norte de Manaus, as ocorrências continuaram a ser registradas pelas nossas equipes. Então, Paula, nós estamos aqui na Avenida Margarita, no Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Aqui, a estrutura desse posto de combustíveis literalmente veio ao chão na noite dessa sexta-feira após as fortes chuvas que assolam a capital amazonense. Segundo os funcionários aqui desse estabelecimento comercial que preferiram não gravar entrevista, eles falaram que ninguém ficou ferido nessa região. Essa estrutura, ela atingiu principalmente essa loja de conveniência que funciona aqui nessa região cerca de 24 horas. Ainda conforme os funcionários, algumas pessoas estavam abastecendo, mas não houve feridos nessa situação. Apenas o prejuízo para o dono desse estabelecimento comercial. E em Petrópolis, por conta da forte chuva e ventania, um senhor escorregou em uma escada e caiu em um igarapé. Era por volta das 8h30 da noite, assim que a chuva começou, quando um senhor conhecido como Luiz Pessoa, de 69 anos, caiu em um bueiro nesse igarapé. Esse igarapé começa na rua Aloysio Brasil, que fica em Petrópolis, e segue até a Avenida Tefé, que é onde nós estamos neste momento, juntamente com os familiares do senhor Luiz Pessoa, o Corpo de Bombeiros também. A dona Rejane está aqui, a dona Rejane, que é filha do seu Luiz. Dona Rejane, o que as pessoas, os moradores, relataram? Ele se desequilibrou na escada. Viram ele entrar e a gente acionou, a família acionou os bombeiros. Só que quando nós chegamos, os bombeiros não tinham lanterna para ajudar na busca do meu pai. Nós já percorremos, nós estamos pedindo ajuda de todo mundo. Eles estão prontos a trabalhar. Trataram a gente super bem, mas em compensação eles não têm equipamento. Eles estão pedindo lanterna da família. Isso é um absurdo. Um absurdo, e o meu pai não aparece. Pelo amor de Deus, isso é uma pouca vergonha. Nesse momento, a família corre para um certo ponto aqui do igarapé, conhecido como Igarapé do Hip Rap, que fica localizado entre os bairros de Petrópolis e Raiz, Zona Sul de Manaus. A dona Rejane está falando que há uns buracos aqui entre o igarapé e eles estão tentando encontrar o senhor Luiz Pessoa. Barreira com a força da água, a barreira se rompeu e nem ali ele conseguiu se segurar, ficar de tão forte que está a chuva. Dona Rejane, o seu pai tinha alguma debilidade física? Ele tinha alguma doença? Ele tem pressão alta, ele sofre, ele tem muita pressão alta
E ele é grandão, branco, forte e tem 68 anos. Ele se mudou para um quarto faz uns 3 ou 4 dias que ele veio morar no início, lá na Luiz do Brasil, onde começa esse hip-hop. E viram ele cair. Da Avenida Tefé, nossa equipe se deslocou aqui para um outro ponto do Igarapé, que fica na Avenida Silves, onde o Corpo de Bombeiros trabalha. A família ainda está, lógico, muito apreensiva em busca do senhor Luiz Pessoa, esse senhor de 69 anos que caiu em um bueiro e foi levado pela correnteza do Igarapé. Rafael, aqui a situação por enquanto é esta. E aí, onde você está? Everaldo da Silva Lemos, de 45 anos, foi encontrado morto, afogado, nessa região aqui de uma área do Zumbi, na zona leste de Manaus. De acordo com os familiares dele, ele estava em uma rua longe aqui da região e quando estava passando por ela, depois de ter consumido bebida alcoólica, ele teria caído dentro de um bueiro. Ele estava vindo caminhando pela rua, bêbado, e a água muito forte conseguiu arrastar ele. Arrastou e ele caiu no bueiro lá na rua Santo Estevão. Um bueiro que tem grandão, da boca bem grandona lá, exposta, aberta, não tem proteção nenhuma. Ele caiu lá e vieram encontrar ele aqui. Ele veio pelas águas, dentro das águas aí, perambulando pelas águas aí, veio engatar no pé de açazeiro, bem aqui. Foi aonde parece que uma moça viu e chamou o pessoal e vieram ajudar e tiraram ele de lá. Ainda tentaram reanimar ele, né? E aqui o rapaz falou que tentaram reanimar, mas acha que já estava sem vida já. Pelo que a gente percebe, ele está bem ferido porque ele bateu em alguns pontos, né? Batendo, porque de lá para cá é muito longe e a água foi muito forte. O corpo dele foi removido pelo Instituto Médico Legal após passar por perícia do Departamento de Polícia Técnico-Científica. Dessa vez, na zona centro-sul de Manaus, o muro da construção de um hospital particular cedeu e inundou diversas residências. O lugar ficou até sem energia elétrica. Nós estamos aqui no Aleixo, na zona centro-sul de Manaus, mais especificamente na Rua Branco e Silva, onde a situação é essa aqui, olha. Bastante lama, porque uma obra de uma empresa particular acabou cedendo e inundou diversas casas na noite dessa sexta-feira, após esse temporal que tem assolado a cidade. A gente vai conversar com o seu Francisco Gondim, ele que teve a casa, uma perda total, a casa totalmente destruída, né, seu Francisco? Tudo que estava dentro, tudo. Aqui meus documentos e... Foi o que conseguiu salvar? A água arrastou tudo. Água e lama, né, seu Francisco? Mas tá aqui, ó. A minha roupa que me deram já está suja porque eu fui pegar os documentos. Então, o que salvou está aqui, ó. Graças a Deus que eu estou vivo. Mas as minhas coisinhas foram embora tudo. Tem para conseguir, já sou de idade, sabe? Esperar que Deus, né, me ajude. É uma situação, inclusive, humilhante, né, seu Francisco? Humilhante, degradante. E não é a primeira vez que acontece isso. É reincidência. Fazer um hospital num declínio desse, sem fazer um muro de contenção para evitar essa lama. Não é a primeira vez. Eu não vou usar o termo sacanagem, mas isso é inadmissível. Fazer um negócio desse com os moradores daqui, mais respeito com a gente, eu sou um idoso. A gente vai entrando um pouquinho mais, porque ó, se eu mostrar aqui, nesse trecho que eu tô, a lama cobre todo o pé. A mesma coisa aconteceu com parte das rodas desse veículo aqui na Rua Costa e Silva. A situação complicada para os moradores que agora vão ter que esperar uma ajuda dos proprietários desse hospital particular. Noite complicada em todas as zonas de Manaus. Diversos vídeos que circulam nas redes sociais mostram as alagações em diversos pontos de Manaus. Compensa, Cidade Nova, Nossa Senhora de Fátima, Praça 14, Centro e muitos outros foram registrados em vídeos e fotos. Os pluviômetros automáticos da Defesa Civil do município marcavam até as 22h30 desta sexta-feira 74,2 milímetros.
a média para a cidade. Já na Zona Leste, nos bairros do Jorge Teixeira, Tancredo Neves e proximidades, a pluviometria marcava 131 milímetros, a maior da cidade. Muitos transtornos, né? Para você ter ideia, aí, a Paula e o Rafael tiveram muito trabalho ontem à noite e sequer deram conta de ir até a todos os locais onde houve esse tipo de ocorrência. Nós trouxemos ali lá onde o homem, infelizmente, está desaparecido, o idoso está desaparecido. A moradora lá citou a falta de estrutura do Corpo de Bombeiros ou a falta, inclusive, de uma lanterna. A gente questionou isso, está aguardando o posicionamento do Corpo de Bombeiros, não chegou ainda, viu? Agora, depois de acompanhar todas essas situações aqui na reportagem do Rafael e também da Paula, a gente faz algumas atualizações sobre os prejuízos da chuva a partir de vídeos enviados para a nossa produção, para a nossa redação, de pessoas que foram prejudicados por essa chuva. Nós temos aqui, por exemplo, um registro lá da Torquato Tapajós. Dá para colocar na tela aí, Caio, por favor? Lá da Torquato Tapajós, esse registro aí. Isso são vídeos encaminhados pelas pessoas. Parece que a pessoa está com uma embarcação no meio da rua, né? Parece que ela está nadando, né? Essa é a estrutura que a gente tem, de esgoto, de saneamento da nossa cidade, da capital do estado do Amazonas. Temos um outro vídeo ali também nas proximidades do shopping, na Zona Sul, não temos? Um vídeo lá das proximidades. Isso aqui é dentro do shopping, né? Isso aqui é dentro de um shopping. Eu mesmo estava dentro de um shopping da Zona Leste da cidade, ontem à noite, na hora da chuva, e lá também o estacionamento ficou inundado, ficou alagado. Mais de 15 centímetros de água no estacionamento de lá. Vamos agora lá para o Terminal 1 da Constantino Neri para mostrar como é que ficou. Olha a situação do terminal. Essas são as imagens, a gente acompanhou ainda há pouco no resumo que trouxeram os meninos, mas olha a força da água aí no terminal, a dificuldade das pessoas para entrarem no ônibus, no ônibus do transporte coletivo. Olha o lixo. Olha o lixo, numa hora dessa o lixo acaba se tornando um obstáculo muito grande. A moça está precisando tirar o sapato para poder entrar no ônibus. Esse é um dos principais terminais da nossa cidade, o terminal ali no centro da Avenida Constantino Neri. Olha como a água, como foi forte o volume de água, foi grande o volume de água. Vamos lá para a Avenida Floriano Peixoto. A gente tem um registro também da Avenida Floriano Peixoto. Isso não parece nenhuma avenida, isso parece um riacho, um garapé, um rio, né? Muita água. E as pessoas ilhadas numa parada de ônibus. Peixoto virou um Olha rio. aí. Floriano Peixoto virou um rio, é o que está falando a pessoa que está fazendo esse registro. E alguém empurrando a moto para tentar salvar o veículo ali na frente. Nós vimos na reportagem, inclusive, os prejuízos em relação aos veículos. Muitos carros embaixo d'água. A gente tem também lá no Jorge Teixeira. Vamos mostrar registro que recebemos lá da Zona Leste da cidade. Isso aqui é Jorge Teixeira. Já é o vídeo do Jorge Teixeira? Zona Leste, bairro Olha Jorge só. Teixeira 1. Vamos acompanhar a narração do morador aí. Essa aqui foi a pior de todas as alagações. A pior de todas é o que relata o da minha morador. casa, ali a marcenaria do meu pai, logo ali atrás. Metade dela foi pro fundo. Para ver se vocês levantam um pouco a lente da câmera aí, ele perdeu. do celular pra gente. Ele filmou um pouco para baixo, mas Ali embaixo. está trazendo no áudio o registro do que aconteceu lá no Jorge Teixeira, na Zona Leste. Vamos para a Zona Oeste, vamos sair de um extremo para o outro extremo agora. Vamos lá para a Avenida Brasil. Nós vimos essa imagem ainda há pouco. Nós vimos essa imagem ainda há pouco no resumo. Isso aí é a Avenida Brasil, minha gente. Olha como ficou aqui a dianteira do veículo desse carro vermelho. Alguém que está atravessando essa rua deve ser num ônibus, né? O registro feito a partir de um ônibus. Olha só como ficou alagada a Avenida Brasil. A gente lembra que a Avenida Brasil está à margem do Igarapé. Está à margem do Igarapé. Certamente o Igarapé transbordou. E olha aí o prejuízo para as pessoas. Vamos voltar para a Zona Leste, vamos lá para o bairro Gilberto Mestrinho. Tem som esse? Não tem som, mas olha, tem som. Olha aí. O lanche está todo... Olha o lanche alagado, olha outro lanche debaixo d'água. As pessoas precisam censurar ali a voz de algumas, mas olha a força da água.
Se a gente for pensar, por exemplo, na quantidade de bueiros abertos que existem na capital do estado do Amazonas, diante de uma chuva como esta aí, ainda bem que essa chuva foi à noite. E neste horário as crianças já estão em casa, já estão recolhidas, não estão mais nas ruas. Você imagina uma chuva forte como essa durante o dia? O risco que existe de pessoas, de crianças sofrerem este acidente? Nós vimos na reportagem ainda há pouco a situação do adulto que foi levado, estava embriagado, obviamente, pelo que relatou o morador, né? O morador relatou isso, que ele havia consumido bebida alcoólica, então deveria estar com a sua percepção alterada, mas ainda assim um adulto foi arrastado pela força da água, caiu num bueiro sem tampa, desprotegido, e por conta disso acabou sendo levado pela força da água e foi encontrado metros, muito longe do local onde ele caiu, infelizmente faleceu, é uma vítima dessa chuva que se tornou fatal para este homem. Então temos um homem. Se isso fosse de dia, estes bueiros, esses sistemas de saneamento da nossa cidade teria provocado muito mais mortes, como já aconteceram no passado, sobretudo dos mais vulneráveis, idosos e crianças, sobretudo dos mais vulneráveis. Esta chuva vem e traz o alerta. Nós não estamos num período que costuma chover tanto assim, estamos em setembro, as chuvas começam a partir do fim de outubro, do meio de outubro para lá, início de novembro, então nós não estamos num período considerado de chuvas fortes, mas essa chuva veio e vem justamente para trazer esse alerta. Tubulação de esgoto não gera visibilidade, porque fica embaixo da terra. De repente não é interessante tanto quanto o asfalto em termos de votos, né? Em termos de visibilidade de ações do poder público. Mas é um trabalho fundamental, extremamente importante para a população. Nós estamos trazendo aqui na reportagem do Rafael de ainda há pouco, da Paula, e nesses vídeos, nesses flagrantes que os nossos telespectadores encaminharam para a nossa redação por meio dos canais de todos os programas aqui de denúncia que a população entre em contato com a gente. Nós estamos trazendo aqui apenas uma pequena parte daquilo que foi o transtorno provocado por esta chuva na noite de ontem. E não foi a noite toda que choveu. Nós temos aqui o exemplo claro do que as autoridades precisam fazer em termos de saneamento na nossa cidade, em termos de estrutura de esgoto para poder atender a população. Uma vida se perdeu. Uma outra vida, um outro idoso está sendo procurado. Daqui a pouco a gente vai conversar com os nossos repórteres que estão na rua, trazendo ainda informações sobre esses transtornos, para a gente ter uma ideia do que precisa fazer. E eu tenho aqui previsão para hoje, viu? Hoje a previsão é de sol com muitas nuvens durante o dia. Porém, no decorrer da tarde, será de tempo nublado, com chuva a qualquer hora. Então, a previsão já não é lá muito animadora, não vai ser tempo aberto, não vai ser céu aberto, então é possível que venha chuva aí a partir do período da tarde. A mínima é de quanto, minha diretora? A temperatura mínima de 23 e a máxima de 32 graus é o que está prevendo, é a previsão do tempo prevista para este sábado aqui na capital do estado do Amazonas. Daqui a pouco eu volto a falar sobre as ocorrências de chuva, desta vez com os nossos repórteres que estão na rua. A May Chapiama está se posicionando já para conversar com a gente. Daqui a pouco eu chamo ela conversa com a gente ainda sobre a situação da chuva. Agradecer também as pessoas que mandam os vídeos lá, do grande Vitório Cristiano também está mandando vídeo, a Ana Paula lá no Armando Mendes, comunidade da Sharp muito atingida nesse hora. Os moradores lá da Santa Etelvina, ali próximo aquele igarapé também, que vivem esse transtorno toda vez que chove forte. No Novo Aleixo também, Novo Aleixo, existe uma situação de estreitamento do igarapé e quando chove forte aquilo transborda e atinge a todas as pessoas. A vocês destas áreas a nossa solidariedade e a gente espera inclusive ao longo do programa de hoje e da nossa programação de hoje ainda um relato das autoridades, a notificação das autoridades em relação ao que foi feito e o que está sendo feito para o atendimento emergencial dessas pessoas e dessas famílias, viu? Deixa eu entrar agora no noticiário policial. Um jovem de 18 anos foi preso no bairro Cidade Nova, lá na Zona Norte, suspeito de ameaçar os vizinhos, olha só,
ameaçar os vizinhos e movimentar um laboratório de drogas no local. Justamente por isso as ameaças, né? É óbvio. Segundo a polícia, quando este suspeito era menor, ele já havia respondido por infrações análogas aos crimes de roubo e homicídio. Olhe bem para o rosto deste jovem de 18 anos de idade, o Everson Batista Rodrigues. Não se engane, apesar da pouca idade, esse infrator é muito perigoso. Foi apreendido quando era menor, porque chegou a assaltar um coletivo, respondeu pelo crime, ato infracional análogo ao roubo, só que ele não saiu dessa vida. Ele voltou a praticar delitos, dessa vez na comunidade onde mora, comunidade Novo Mundo, aqui no bairro Cidade Nova. Como é que os policiais do 6º Distrito Integrado de Polícia conseguiram chegar até ele? Várias denúncias foram feitas indicando que o Everson estaria vendendo drogas naquela área da cidade, colocando medo nas pessoas que moram ali. Os policiais começaram uma investigação e conseguiram descobrir o local exato em que ele estava atuando. Chegaram a flagrar, inclusive, um homem em uma moto, usuário de drogas, recebendo uma embalagem das mãos do Everson, vendendo drogas para o usuário. Os policiais conseguiram chegar até ele e desarticularam um laboratório, local que ele utilizava para fazer o refino e a mistura dos entorpecentes. No local, os policiais conseguiram apreender maconha, cocaína, oxi, dinheiro trocado, a balança que ele utilizava para vender a quantidade exata para os usuários. O celular dele também foi apreendido, vai ser aí revistado pela Polícia Civil, porque com certeza tem várias informações relacionadas ao tráfico de drogas. Delegado Jander, explica pra gente em relação à vida pregressa desse rapaz, de que forma que ele chegava a intimidar os moradores da comunidade. O tráfico de drogas, ele realmente tem essa característica de intimidar as pessoas que habitam o local, as pessoas que querem viver uma vida normal, uma vida digna, elas são amedrontadas pelo tráfico de drogas e não é diferente do que acontecia com o Everson, né? Nesse caso, um menino muito novo, mas que já pratica esse crime e já vem desde da infância, da adolescência, praticando outros crimes, como o crime análogo ao roubo e o crime de homicídio também, que ele teria praticado quando ele era menor. Nossa equipe foi e surpreendeu um comprador de drogas, só que não conseguiu chegar nele, mas chegou no próprio Everson, que estava ali naquele momento, onde eles encontraram no local essas drogas e funcionava um local com uma espécie de mini laboratório, onde ele preparava as drogas para a venda. Então a nossa equipe foi, prendeu em flagrante, trouxe as drogas e acabou totalmente com aquela venda de drogas naquele local, onde terá um pouco de paz. Delegado, o que as denúncias anônimas apontam? Esse criminoso vendia essas drogas ali em plena luz do dia, as pessoas chegavam até ele e conseguiam fazer aí essas compras? A denúncia falava de um ex-detento, né? Então nós estávamos esperando abordar uma pessoa que tivesse realmente fugindo da polícia, mas, na verdade, não é bem um ex-detento, é uma pessoa que tem uma passagem na época da adolescência pelo crime, que estava fazendo venda de drogas no local. Então, a denúncia se foi confirmada com o encontro das drogas e do dinheiro, da balança, né? Confirmamos o tráfico de drogas e esse rapaz foi tirado daquele lugar. Esperamos que ele não retorne mais a vender naquela comunidade, para que a comunidade possa ter um pouco de paz social. A fala do Dr. Jander aí, ele fala com bastante entusiasmo, né? Com esperança, espera que o rapaz não volte a delinquir, mas sinceramente, treinou enquanto adolescente, né? Roubo, homicídio, agora depois de adulto, continua praticando o crime, envolvido no crime, e o que é pior, ameaçando as pessoas. E aí, por quanto tempo ele vai ficar atrás das grades pelo crime de tráfico de drogas ou de ameaça? Se é que vai ficar atrás das grades, mesmo depois que o processo for julgado, sabe lá quantos anos depois da prisão dele, de ontem? Preso sexta-feira, isso vai acontecer quando esse julgamento? E até lá, por conta desses crimes, dificilmente o juiz vai deixá-lo atrás das grades.
ele vai responder em liberdade, com um adereço no tornozelo. Um adereço lá, uma tornozeleira lá, fashion. Vai virar fashion, vai entrar na moda. Vai entrar na moda dos criminosos. E fica por isso mesmo. E a comunidade vai continuar sendo ameaçada, infelizmente. Porque o crime tem feito isso, sabe? Os criminosos estão se enraizando, controlando os locais. E nos locais mais pobres, onde a população é mais vulnerável, como nas ocupações, isso ocorre de uma forma muito forte. Os policiais lá do 26º Distrito Integrado de Polícia, lá da zona norte da cidade, começaram a receber denúncias constantes da participação de um local na mata, lá no Monte Oreb, na invasão Monte Oreb. Um local na mata utilizado, como palavras do delegado, como uma espécie de bunker, um quartel dos criminosos. Essas pessoas que estão aparecendo na imagem aí, que você está vendo em casa, 5 pessoas que foram presas durante essa operação que ocorreu ontem, feita pela Secretaria de Segurança, com a presença de policiais civis e militares, inclusive da Companhia Independente lá de policiamento com cães. Os policiais encontraram um local em que os traficantes se reuniam. E essas imagens... Enche a tela, por favor, Peixe, por favor. Essas imagens aqui é do local onde foram encontrados covas. Covas rasas para enterrar pessoas. E essa cadela dos Cipicães, inclusive, encontrou os vestígios de sangue, encontrou os objetos utilizados na prática de tortura e morte também, pela experiência dos policiais, foi isso que eles fizeram. Eu fui lá até o 26º Distrito Integrado de Polícia, conversei com o delegado responsável pela operação e pelo capitão também da Polícia Militar que esteve nessas buscas. Vamos assistir a reportagem. Os policiais estão por aqui, eles chegaram alguns instantes antes desta nossa gravação, estavam lá no bairro Santa Etelvina, na invasão Monte Oreb, realizando uma operação do Sistema de Segurança Pública, uma operação comandada por policiais aqui do 26º Distrito Integrado de Polícia, com o apoio de policiais da ROCAM, de policiais da 26ª SICOM e também da Companhia Independente de Policiamento com Cães. Esta operação foi realizada para apurar denúncias de que lá no Monte Oreb havia um local utilizado para tortura e morte de pessoas, o chamado Tribunal do Crime, e também uma área, uma espécie de quartel, de bunker, como falou o delegado Bruno Fraga, para a atividade criminosa. Como resultado desta operação, foram apreendidos este material aqui, olha, pelo menos mais de 480 papelotes de drogas de vários tipos que ainda serão encaminhadas, submetidas à perícia, o facão, a faca também, o relógio, alguns documentos, as bolsas e a prisão de 5 pessoas. Entre estas 5 pessoas, uma mulher. Eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas, trazidos aqui para o 26º Distrito Integrado de Polícia, mas esse flagrante será encaminhado para o 6º Distrito Integrado, lá na Cidade Nova. Eu conversei aqui com o delegado Bruno Fraga, que esteve à frente desta operação, e ele traz mais detalhes sobre os motivos que levaram a polícia até este local. Nós recebemos bastantes informações relativas à atuação do crime organizado na região ali daquela invasão do Monte Oreb, e em parceria com a Polícia Militar, com o pessoal da Cipicães, da ROCAM, e o capitão pode falar mais especificamente aí qual foi a área de atuação deles, nós desenvolvemos um enfrentamento a todo tipo de crime que vem acontecendo naquela invasão. E conseguimos apreender aí quase 500 invólucros de todo tipo de droga, maconha, de pasta à base de cocaína e a cocaína pura. Os policiais também encontraram o local, o que funcionava como o Tribunal do Crime. Neste local foram encontradas covas, uma das quais os policiais desconfiam, inclusive, que alguém já havia sido enterrado e retirado de lá, como informou para a gente o capitão responsável pela Companhia Independente de Policiamento com Cães, que esteve nessa operação. Nós demos o apoio aí para poder realizar a apreensão dessa droga e a prisão dos traficantes, né? E em seguida um deles indicou para a gente onde seria esse possível local aí de tribunal do crime, né? Nós deslocamos até o local, localizamos, constatamos que ali realmente era o local onde existia ali vestígios de práticas de violência, né? Cordas com sangue, mordaças, restos de roupa rasgada com sangue,
né, alguns vestígios bem claros aí de violência. E a partir daí nós iniciamos as buscas por cadáveres no local. A nossa cadela Honda, pastor belga de Malinois, treinada para a detecção de cadáver, ela chegou inclusive a localizar uma cova, uma possível cova, né, de alguém que o corpo foi retirado de lá. Para você ver como a denúncia é importante, viu? Lá no município de Novo Airão, um trio foi preso, suspeito de repassar notas falsas durante compras em estabelecimentos comerciais. Esses suspeitos informaram na delegacia que teriam comprado essas cédulas falsas, as notas falsificadas, pela internet. Uma história começou a circular entre os moradores de Novo Airão e chegou até o conhecimento da polícia. Criminosos estariam utilizando dinheiro falso, notas fakes para enganar os comerciantes. Esses criminosos estariam indo até os estabelecimentos comerciais como postos de combustíveis, farmácias, padarias e enganando até mesmo os ambulantes. O que eles faziam? Iam até o local, faziam uma compra com dinheiro falso, normalmente utilizavam notas de alto valor e pegavam ali o troco, a nota verdadeira. E aí várias pessoas acabaram se tornando vítimas desses criminosos. A polícia começou a investigar a história, foi até os locais onde as vítimas foram enganadas e ficaram ali só de olho nos criminosos e agiram no momento certo. Prenderam 3 pessoas em flagrante, que são essas aí que você acompanha na imagem. Esses criminosos foram identificados como Hernandes Vasconcelos, Guilherme Domingos e Antônio Carlos da Silva. Com um deles, a polícia ainda chegou a encontrar algumas notas no bolso. E aí o criminoso acabou confessando, falando a verdade. Disse que na casa dele tinham outras notas. Os policiais foram até a casa desse infrator e conseguiram apreender cerca de R$550. Notas falsas, dinheiro fake. Os policiais ainda perguntaram como é que esses criminosos tinham conseguido esse dinheiro. E eles foram categóricos e disseram que tinham comprado dinheiro falso pela internet e que a entrega foi feita através dos correios. A partir de agora, a polícia continua a investigar essa história para descobrir quem enviou esse dinheiro falso e de qual estado ele partiu. Tá fácil agora, né? Vamos pedir pela internet dinheiro fácil. Vê se tem cabimento um negócio desse. Vamos para o intervalo? Vamos fazer o intervalo e daqui a pouco, depois do intervalo... Deixa eu ver, eu tô em qual câmera, Peixe? Vou ficar aqui, tá, Peixe? Vamos para o intervalo, daqui a pouco eu quero trazer uma imagem para você de um assalto, onde uma mulher foi esfaqueada para tentar proteger o irmão dela, um deficiente visual, de um assalto. Coloca, por favor, na tela as imagens deste crime, por favor, que nós vamos ver. Olha aí, a mulher tenta defender o irmão é deficiente visual, que está sentado. E aí ela começa a jogar, atirou uma garrafa nesse suspeito. Veja só. Vai já começar as agressões, ela tenta se defender. O suspeito cai e na hora que ele levanta, com a faca na mão, começa a agredir essa vítima. Olha a violência desse crime. E ele não para por aí não, viu? Mas a reportagem completa você assiste, acompanha com a gente daqui a pouquinho, depois do intervalo.